Ensine desde a base ao seu filho sobre quem Deus é, para que ao seu tempo ele tenha o seu encontro com Deus e como Samuel, que já começou a receber os ensinamentos de quem Deus é, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Ensine o seu filho desde cedo a se relacionar com Deus por meio da oração. Ensine o seu filho a pedir a Deus por todas as coisas que ele deseja, para que ele cresça entendendo que não são meus pais, que não é minha família, que não são meus amigos, não são os meus irmãos, mas é a bondade do Senhor que tem me permitido alcançar todas as coisas.